Atos, capítulo 19, verso 21 ao 41, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: cumprida essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de nosso próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as Cíarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não arriscasse ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteiais, seja decidida em assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pelos louvores, por aquilo que o Senhor falou conosco através das canções, mas queremos agradecer ao Senhor também pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por ter esse privilégio de expor as Escrituras, que essa palavra sempre rasgue, Pai, primeiramente o meu coração, a minha mente, transformando as minhas atitudes e assim a dos meus irmãos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, há capitais no nosso país que têm suas particularidades e são famosas pelo que podem apresentar. Por exemplo, quando se fala do Rio de Janeiro, todos lembramos do turismo, das suas belezas naturais, dos seus pontos turísticos, o quanto são comentados e visitados. Quando se fala de São Paulo, logo vem na mente a frase: a cidade que não dorme, a cidade que não para. Uma cidade conhecida pelo seu comércio, suas feiras internacionais, seus negócios, centro econômico do Brasil e da América Latina, a capital da economia no país. E há também cidades conhecidas por suas belezas naturais das mais diversas, e são muito visitadas por isso, são muito frequentadas por isso. Mas também há locais onde
existe grande centro de visitação religiosa, onde a cidade, o seu turismo e o seu comércio gira em torno especificamente disso, da visitação religiosa. Aqui no nosso país, por exemplo, eu sei que tem várias cidades, mas 2 são muito conhecidas, eu acho. São muito famosas. Eu vou começar pela cidade que está localizada na melhor região do país, que é o Nordeste. Com certeza, aqui, ó, com certeza. Que é a cidade de Juazeiro, no Ceará. As pessoas vão para lá por conta de um santo da Igreja Católica chamado Padre Cícero, tá? Pesquisando um pouquinho acerca dessa cidade, foi notado que aquela cidade, aquela região específica, cresce muito por conta das romarias em busca desse padre, em busca desse santo. A movimentação do aeroporto de Juazeiro supera em muito os das cidades do Nordeste, que são maiores em população devido à sua romaria. Eu já escutei pessoas próximas a mim que disseram o seguinte: antes de morrer, o meu sonho é ir numa romaria em Juazeiro e conhecer a estátua do Padre Cícero. Então, essa cidade é muito conhecida pelo seu centro religioso, pela exploração daquilo que há ali na questão religiosa. Lá não tem uma indústria ou algo chamativo para que as pessoas se mudem para lá ou vá morar lá. Só que isso acontece justamente porque está ligado à figura de um ídolo, está ligado à figura de um santo da Igreja Católica, e tudo gira em torno disso. Todo o comércio, tudo que tem ali na cidade está em torno desse padre. Outra cidade muito conhecida nossa é a cidade da Aparecida do Norte, aqui em São Paulo. Há um templo gigantesco onde pessoas vão para lá em busca, em adoração e devoção à chamada que eles denominam padroeira do Brasil, né? Para vocês terem noção, o santuário recebeu ao longo do ano de 2019 cerca de 12 milhões de pessoas. O ponto turístico mais famoso do Brasil, que é o Cristo Redentor, no mesmo ano recebeu 3 milhões de pessoas. Ou seja, 3 para 12, 4, o quádruplo. O santuário, lá em Aparecida do Norte, recebeu o quádruplo de pessoas que o ponto turístico mais famoso do nosso país, que é o Cristo Redentor. Com isso, essas 2 cidades ganham muito dinheiro com o comércio da idolatria do povo. O turismo religioso está dentre, se não o mais lucrativo do nosso país. Ele supera em muito tantos outros tipos de turismo. E aí, se você prestou atenção no texto, a gente já consegue fazer um link do que estava acontecendo ali em Éfeso. Do que aquela galera criou aquele tumulto, causou aquele tumulto. Mas a gente precisa destacar, falando dessa terceira viagem missionária de Paulo, quando ele chega a Éfeso, e Wesley ele expôs muito bem no domingo retrasado, essa era uma das maiores cidades da Ásia, só para a gente poder dar uma relembrada, e possuía um dos templos mais admirados do mundo. Então veja que o link que eu trouxe, referente a essas 2 capitais, esses centros religiosos famosos aqui no nosso país, era a mesma coisa em Éfeso, com o templo da deusa Diana. Era um dos templos mais admirados no mundo antigo, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana ou Artemis, como preferiam os gregos. E vimos também que essa cidade era altamente idólatra, muito idólatra. A sinagoga que havia ali, quando Paulo chega, e a gente viu isso através do Wesley falando, não era muito interessado em mudança. Era um povo já meio desinteressado, era o povo ali a cidade da malandragem, né? A que dava indultos para os bandidos, a cidade que era de pessoas que era entre 11 e meio-dia até as 5 da tarde, não faziam nada, fechava-se os comércios e não se fazia nada. E Paulo, falando da sinagoga, a gente lembra no versículo 9 que Paulo prega ali 3 meses.
E o que eles fizeram? Se você correr os olhos no versículo 9, olha o que vai acontecer. O que eles falavam? Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer na escola de Tirano. Ou seja, os judeus também não estavam muito afim de entrar em confronto com aquele povo idólatra, não estava muito afim de rebater aquilo que acontecia em Éfeso, não estava muito afim de nem adotar o evangelho para si, muito menos rebater aquilo que já havia, né? E essa idolatria estava impregnada naqueles habitantes. Eles eram idólatras e supersticiosos. Lembram disso? Eles pegavam lenços e aventais de Paulo para utilizar em curas, lembrando que Paulo não compactuava com tal prática. Ele não sabia disso, ele não compactuava com isso. Então o povo era tão idólatra que eles pegavam esses lenços e aventais de Paulo para poder negociar. Então veja como que a religiosidade, a idolatria era forte naquele lugar. Ao passo que havia exorcistas ambulantes pela cidade. Toda a atmosfera religiosa pagã pairava sobre Éfeso. Sabe quando tu vai nas ruas aí, e eu acho que não é só eu que já vi isso, né? Colado lá. Trago a pessoa amada em tantos dias, quebra o encosto, olhada, amarração e etc. Ficavam a galera em Éfeso, como se fosse aquela plaquinha dos caras que compram ouro, uma plaquinha no pescoço, expulsa-se demônio. Tu ri, né? Expulsa-se demônio, faz todo tipo de trabalho possível. A galera de Éfeso andava dessa forma, com a plaquinha. Lá eu acho que não tinha poste, né, naquela época, então a plaquinha era neles. E aí esses caras, esses exorcistas ambulantes, o Wesley falou muito bem acerca disso, foram tentar expulsar o demônio lá, 7 filhos de serva, né, de uma pessoa no nome de Jesus que Paulo pregava e no nome de Paulo. E aí, meu filho, o que acontece com os caras? Os caras tomam uma surra, os caras ficam até sem roupa. As escrituras nunca diminuíram o poder do diabo. Nunca diminuíram o poder de Satanás. Ele está submisso a Deus. Ele está submisso às ordens do Senhor. Mas aqueles que estão apegados e estão no caminho. No caminho. Fora disso, meu filho, não vá que você vai levar uma surra. E isso aconteceu porque aqueles homens, principalmente esses 7, eles não tinham fé em Cristo. Eles não creram na pregação do Evangelho. Eles simplesmente acharam legal um cara que arrastava a multidão e falou: opa, isso aí, já pensou? Para expulsar 2 demônios, quanto custa? Os caras queriam fazer combo. Realmente dos caras. Você liga a televisão, é o que você mais vê. E não é novo, é antigo já essa prática. Para ver o tamanho da idolatria da cidade, Lucas relata que os livros que foram queimados, no versículo 19, valiam ao todo 50 mil denários. Um denário equivalia a um dia de um trabalhador naquele período. Ou seja, 50 mil dias de trabalho foram queimados. 138 anos de livros de feitiçaria, de bruxaria, de tudo que envolvia o misticismo em Éfeso, foram queimados após o evangelho chegar. Só aqui a gente já podia encerrar. Onde o evangelho chega, o mal sai. O mal sai dos locais e o mal sai de dentro das pessoas. O verdadeiro evangelho, ele transforma a vida ao ponto das pessoas queimarem 138 anos de trabalho em livros, porque o evangelho gerou transformação na vida daquelas pessoas. Esse era o panorama daquela cidade. E isso foi o que o verdadeiro evangelho causou nesse primeiro momento até o verso 20. Mas sabe como que é interessante que termina o verso 20? Veja comigo como ele termina. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
A nossa palavra não é poderosa. A nossa pregação, em nós, não há poder, mas nisso aqui, no caminho, toda autoridade, todo joelho e toda potestade e principados do ar se rendem a essa palavra. Louvado seja o Senhor. A palavra prevalecia poderosamente, quer nós queiramos ou não, não só no povo de Éfeso, mas no nosso coração. A palavra sempre vai ser o juiz da nossa vida, ela sempre vai prevalecer na nossa vida e na vida daqueles que a gente prega. A gente vai olhar para o texto e notar como o evangelho prevalecia poderosamente, ao ponto de causar grande tumulto. Pois onde o caminho, o verdadeiro evangelho chega, a idolatria e seus ganhos exploratórios são derrotados em todas as esferas. Nós vamos observar que a narrativa desse caos, dessa confusão, desse montinho que a gente acabou de ler, é dividida em 3 partes. Primeira parte, a origem do montinho ali em Éfeso. Segundo, o desenvolvimento desse montinho. O que aconteceu? O que aqueles caras reagiram? Como que Paulo reagiu? A gente vai ver acerca disso. E o terceiro, o fim desse montinho. Como que chegou ao fim essa questão? Né? Porém, é interessante a gente observar antes disso, que nos versículos 21 e 22, Lucas relata a ida de Paulo até Jerusalém, onde ele passara pela Macedônia e pela Caia, provavelmente para recolher as ofertas e levar para Jerusalém, onde ali estavam os mais necessitados, na região da Judéia. E o interessante é que Lucas relata que o objetivo de Paulo era chegar a Roma. Esse apóstolo, ele não colocava limites na pregação do evangelho. Olha, desde quando a gente vem expondo o texto bíblico, por quantas cidades ele já passou, ele falou bem assim, agora sim, né? Pô, já deu, né, Deus? Já viajei pra caramba. Nem Jesus viajou tanto, Jesus viajou o máximo dali de onde ele nasceu, 240 quilômetros. Então aqui já deu, já montei um monte de igreja. Paulo não tinha limite para levar a verdade do evangelho. Os ditos de Judéia, Samaria e confins da terra estavam impregnados no sangue de Paulo, que é a grande comissão que tem que estar impregnada nas nossas vidas. Falamos sobre isso hoje na classe de doutrina, acerca do discipulado. O ID, o não colocar limites para a exposição do evangelho, levar o evangelho, tem que estar correndo na nossa veia. Era assim que Paulo estava. Eu vou para Roma, daqui a pouco ele já estava pensando em ir para a Espanha, já estava com a cabeça onde iria plantar mais igrejas. Esse tem que ser a nossa vida, essa tem que ser o nosso evangelho, essa tem que ser aquilo que as escrituras têm que gerar em nós. E enquanto enviou Timóteo e Erasto, provável que fosse, né, para preparar essas ofertas ali do pessoal da Macedônia e da Acaia, ele aguardou aonde? Na Ásia. Paulo, enquanto vocês recolhem aí, galera, fica aí na Macedônia e na Acaia, eu vou aguardar aqui na Ásia, mais precisamente aqui na cidade de Éfeso. E enquanto ele aguardava, enquanto Paulo estava lá, começa um tumulto, uma confusão, que a gente consegue enxergar ali nos versículos 23 a 27. Um teólogo transmite esse trecho da seguinte forma: pressões econômicas causadas pelo declínio na devoção e nas práticas religiosas pagãs provocam um apelo ao orgulho cívico-religioso dos efésios contra o cristianismo. Toda essa confusão se originou em um cara, como vemos no versículo 23, chamado Demétrio. Esse homem que era um importante ourives, que fazia réplicas da deusa Diana e do templo em prata. E aí, se você já teve a oportunidade de ir a alguma cidade que ela tem a exploração religiosa, você consegue ver réplicas do templo ou de santo sendo vendido. Era isso a profissão de Demétrio e de outros ourives, né? E isso era uma fonte de lucro muito rentável, não só para ele, mas também para os outros que trabalhavam com ele. Afinal, Éfeso, como a gente já viu, era um local de grande peregrinação religiosa no mundo antigo. E esse homem ali, como presidente da associação, a gente pode chamar de AOE,
a Associação dos Ourives de Éfeso. Conclamavam a reunião acalorada, com um discurso bravo, inflamado, a fim de defender a deusa Diana. Que cara bonzinho com a deusa Diana, esse Demétrio, não é verdade? Só que não. Esse discurso inflamado para defender a deusa Diana, olha o que ele fala. Senhores, sabeis, olha como ele começa primeiro. Senhores, sabeis que desse ofício vem a vossa prosperidade. Olha como ele estava interessado em defender aquilo que ele acreditava, a sua deusa. No fundo, a razão da revolta de Demétrio não era a natureza doutrinária, nem ética, não era de natureza doutrinária nem ética, mas sim financeira e econômica, ou seja, gananciosa. Ao passo que o que ele faz? Ele acusa Paulo de conseguir desencaminhar muita gente, afirmando não serem deuses os feitos por mãos humanas. Ou seja, ele cita a lei. Ele cita, não farás imagem e escultura. É isso que Paulo prega, é isso que Paulo fala. Com tanta gente se convertendo, a fonte de lucro diminuiu. Veja bem, muita gente é contra a mensagem do Evangelho, porque muita fonte de lucro desonesta e perversa, que explora o ser humano, acaba quando o Evangelho chega. O ser humano não vai ser explorado por outro ser humano quando as coisas se ajustam no caminho de Deus. Perceba que o apelo não é direto ao financeiro, mas tem uma sutileza logo após isso, em colocar a tradição religiosa da deusa em perigo. Veja aí o versículo 27, o que ele vai falar. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da deusa Diana ser estimado em nada e ser destruído às majestades daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Demétrio é inteligente, é esperto. Ele não vai só no dinheiro. Ele mexe com um brio religioso do povo. Meus irmãos, se você não é do Nordeste e um dia você tiver uma oportunidade de conhecer uma cidade do Nordeste, o catolicismo no Nordeste é muito forte. A ponto que você passa na casa, nas ruas, você vê lá uma casinha assim, um altarzinho, né? Que as casas de lá é diferente das nossas aqui, não é muro primeiro. Então, às vezes, do portão, tu consegue ver ali já a entrada da casa da pessoa, porque a calçada é bem rente. Aí você vê lá um altar com um santo. Fala mal da família, do time, mas fala da santa que está pendurada ou do santo que está pendurado para você ver a confusão, a treta que se arruma. Demétrio era esperto, ele era inteligente. Veja o que eles estão tentando fazer, destruir o templo, isso aqui vai acabar, isso aqui vai vir a nada. É um apelo emocional ao que acontecia ali, né? Nos dias atuais, não somente no mundo pagão, mas nos comércios que há em muitos locais que se denominam igrejas, onde nichos, lembrança da arca, vassoura ungida e tudo mais de outras coisas são vendidas e exploradas. Não está longe de nós. E quando alguém ou algo do caminho, se a gente lembra o que é o caminho que Paulo fala, o verdadeiro evangelho pregado, ele tenta desencaminhar as pessoas dessa idolatria, das garras desses lobos vorazes, que olham cada um de nós como um é cifrão que fala? É cifrão, né? Bagulho de dinheiro, né? Olha para cada ovelha, não como ovelhas do rebanho de Cristo, mas como cifrão. Quando a gente tenta, quando a gente vai contra isso, quando a gente prega a palavra, a gente prega as escrituras, eles exclamam, eles gritam, eles brigam igual esse povo fizeram, dizendo: vejam, estão tentando acabar com a nossa igreja, estão tentando tocar no nosso apóstolo, bispo, sei lá que demônio que é.
Estão tentando acabar com a gente, com a nossa igreja. Por quê? A fonte de lucro desonesta deles, quando o evangelho chega, acaba. Louvado seja o Senhor, porque não somos pastores e nenhuma igreja que tira o couro das ovelhas. Nós estamos interessados em cuidar de vidas, porque afinal nós somos uma igreja aqui? Uma igreja aqui? Muito bem, pensei que vocês tinham esquecido. Bacana, muito bom. Então, o verdadeiro evangelho faz isso. Quando chega na vida dessas pessoas e quando confronta esses lobos vorazes que tentam arrancar a pele das ovelhas, olhando para eles como um cifrão, onde o evangelho chega, essa fonte de lucro acaba e vai acabar em nome de Jesus. Com isso, o interesse econômico disfarçado de patriotismo local e de zelo religioso no discurso de Demétrio dá certo. Afinal, tem gente que não conhece as Escrituras. E os que não se aprofundam se deixam ser enganados. Veja naquele momento o que acontece dos versículos 28 a 34. Acontece o desenvolvimento do motim. A galera começa a falar assim, é isso aí. Olha lá, o 28, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. O cara conseguiu inflamar todo mundo, mano. O cara conseguiu. Você junta o útil ao agradável. Uma galera que não fazia nada do meio-dia às 5. Ficava desocupado. Já dizia no Nordeste, mente vazia, oficial, vocês sabem, oficina do diabo. E aí, filho, o cara lá começou a conclamar, falar um monte de coisa. Eu não estou fazendo nada, tu também não, vamos lá. E gritaram, e conseguiu trazer a ira ao povo dos caras, ao coração dos caras, após esse discurso acalorado e acusatório de Demétrios, né? Que outros se enchem de furor e começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Para vocês terem noção, de acordo com o texto bizantino, os trabalhadores furiosos foram correndo para a rua gritar. A galera não falou meio assim, olha, vamos nos reunir aqui. A galera, enquanto ouvia aquilo, saiu correndo pela rua, porque precisava de um caminho a ser percorrido até o local onde se tinha as reuniões. E a galera saiu correndo, brava, gritando. Lembra alguma coisa para vocês? Cuidado com a idolatria. Cuidado para não colocar no coração e não colocar no altar que não é digno de glória, que não é digno de louvor. O propósito desses caras aqui era que as autoridades se movessem em ação contra os missionários, contra aqueles que pregavam acerca do evangelho. E nessa caminhada, nesse protesto, até o teatro, nas escavações e nos achados de Éfeso antigo, tem certinho ali o local onde cabia cerca de 25 mil pessoas. E Lucas relata que eles arrastam, né, Gaio e Aristarco. Ao que parece, esses homens enfurecidos arrastaram Gaio e Aristarco por ter visto com Paulo. As escrituras aqui nos relata. Mas eles queriam mesmo, era quem estava pregando. Eles queriam mesmo era Paulo. E eles quase teriam essa oportunidade. Afinal, os versos 30 e 31 mostram que Paulo queria ir lá. Falou, não, eu vou lá. Que história é essa? Esses caras estão brigando acerca do caminho? Eu vou lá. Talvez Paulo estivesse confiando na sua imunidade que a lei romana lhe garantia. Ele desejava esse embate. E o interessante é que o texto mostra que os discípulos e os acíarcas, que eram grandes autoridades daquela época, grandes homens importantes daquela época, ali da cidade de Éfeso, impediram Paulo de ir. Eu vou abrir um parênteses aqui. Há momentos que é bom e prudente evitar o embate. Veja, se nos versículos 8 e 9
Paulo não insiste muito na sinagoga e foge dos conflitos dos homens que não queriam nada, o Wesley retratou isso, que ele não queria esse desgaste, ele não perdeu o seu tempo com os da sinagoga. Aqui já é o contrário. Paulo chega, não, eu vou lá. Que história é essa? Tá gritando? Saíram todo mundo revoltadinho, eu vou lá. Mas há momentos que nós precisamos, que é prudente evitar o embate. Ele agora deseja ir, mas é impedido por amigos. Pensa vocês, a multidão estava enfurecida, e nessa condição, ninguém ouve nada. Quando nós estamos enfurecidos, com corações inflamados, ao passo que o coração se inflama, o ouvido tampa. Era arriscado acontecer com Paulo a mesma coisa que aconteceu em Filipe, por ele ter expulsado o demônio da jovem adivinhadora. E até mesmo em Tessalônica, aquele apedrejado quase até a morte. Por quê? Quem está com o coração enfurecido tem os seus ouvidos tampados, não quer ouvir da verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, fuja do embate com pessoas enfurecidas. Não adianta nada tentar explicar ou tentar ter um diálogo com pessoas nessa condição. Ainda que Paulo tivesse na razão, e com certeza, pela sua retórica, pela sua fala, era possível que ele convencesse todo mundo, como a gente já viu isso no livro de Atos, mas aquele não era o momento de embate. Essas pessoas, elas são violentas nessa condição, irracionais quando estão assim, podem causar dano e podem machucar vocês. Não queiram embate com pessoas quando estão nessa condição, irracionais, porque elas vão causar dano e elas vão te machucar. Há tempo para todas as coisas. Graças a Deus que Paulo tinha amigos. Seja esse amigo. Não seja um amigo que trabalha no posto Ipiranga, que pega a bomba de combustível e... vai lá, mano, não deixa assim não. Vai deixar ele falar assim contigo? Olha lá o que estão falando. Corre atrás dele. Isso não pode ficar assim. Graças a Deus. Aqui não tem ninguém assim. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus. Só em Itabaiana, na minha terra, e em Capim Grosso. Não seja esse amigo que, ao observar situações críticas, não incentiva, mas protege e aconselha e diz: não vá, não vale a pena, não é momento. Seja esse tipo de amigo, seja esse tipo de conselheiro. A gente aprendeu uma coisa no congresso, e que pastor, até os 40, ele é incendiário. E depois dos 40, ele vira bombeiro. Então, não sejam um incendiário, mesmo que vocês não sejam pastores. Em nenhuma circunstância. Seja um cristão desse aqui, que ao ver que tudo está inflamado, fala: meu amigo, não vá agora. Não resolva essa situação com essa pessoa agora. Seja aquele que vai trazer a tranquilidade. Seja aquele que vai trazer a palavra branda. Que a palavra branda faz o quê? Louvado seja o Senhor. Vejam a condição desses homens, e Lucas é irônico ao relatar como eles estavam. Veja o versículo 32. Uns gritavam de uma forma, outros gritavam de outra, e a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, alguns, aqui Lucas está sendo irônico, nem sabia por que estavam reunidos. Gente, eu tenho uma história muito bacana para contar para vocês, bem rápido. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. E, uma vez na escola eu tive uma ideia, eu falei bem assim: a galera é tão curiosa,
O povo é tão curioso, eu falei bem assim, vamos fazer o seguinte, eu chamei uns amigos, uns 5. Vamos fazer uma fila e ficar parado aqui, você vai ver se não enche. Aí os caras, tá louco? Eu falei, enche na escola. Não tá gravando não isso aí, né? E ali chegou na hora do intervalo, dito e feito. Posicionado. Daqui a pouco começou a entrar um monte de galera atrás. Depois que a gente já estava há muito tempo, quase perto da hora de terminar o intervalo, que foram perguntar, para que essa fila? A gente falou nada, a gente saiu e foi embora. A gente ouviu um pouco de xingamento, né? Naquele contexto, as pessoas se inflamaram contra nós, não sei porquê. Mas entendam, Lucas está sendo irônico. Tinha gente lá gritando porque nem sabia pelo que estava gritando. Vocês já viram quando passa na televisão, ou ali nos canais de rede social, aí o cara tá na entrevista, aí ele fala bem assim, você sabe para que ele é esse protesto? Não, eu sei que é um protesto. Não, mas pelo que você está protestando? Não, os caras chegaram e falaram bem assim, vamos ali, eu peguei e vim, tô aqui. Mas você nem sabe que é por quê? Aí ele fala, Aí ele fica procurando uma placa, tipo assim, cadê a informação do protesto? E não tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado para não entrar num tumulto sem nem quer saber do que se trata. Senão, você e o evangelho que você professa serão ironizados e ridicularizados como esses aqui estão sendo. Tem crente entrando em protesto que ele nem sabe pelo que é. Ele acha que ele sabe. Mas se ele lesse isso aqui, ele não entraria. Alguém que briga por nós. Alguém que luta por nós. O Wesley estava falando uma coisa muito interessante. A gente está trabalhando a Ageu. Pega o trecho que o Fernando trabalhou na quarta-feira e vê quantas vezes a palavra Senhor dos Exércitos é mencionada. Você acha que essa palavra é em vão? Vocês acreditam de fato que essa palavra Senhor dos Exércitos é em vão? Todas as vezes que as Escrituras falam Senhor dos Exércitos, é porque tem um general que luta pelo seu povo e pela causa do seu povo. Não entra em tumulto, não entra em confusão. Tem gente igual esses caras que estão entrevistados na rua. Eu estou aqui, eu vim aqui hoje, mas estou aí. Não sei muito do que se trata não, mas estou aí. Estamos aí com a galera, estamos aí na multidão. Os judeus, né, me lembra alguns ditos cristãos nos dias de hoje, né? Os judeus daquele local. Vejam que quando eles arrastam Alexandre, que era um judeu, e os judeus que estavam ali empurram Alexandre para poder falar, é justamente para tentar desassociar a imagem daqueles que eram da sinagoga, que não queriam ouvir acerca do evangelho e falar, ó, quem está fazendo isso aí são os do caminho, viu? É a galera de Paulo, nem a gente não, judeu. Tem crente fazendo isso aqui. Só faltou o cartaz. Desculpa se a igreja te machucou. Aqui você é aceito. Não somos iguais a eles que pregam esse evangelho. É sério mesmo, mano? Desculpa se a igreja te machucou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm noção o que é um cara ser açoitado, onde na ponta dos chicotes tinha pedaço de osso e chumbos, até a sua carne ser exposta, até o seu sangue se esvair todo do corpo, que quando o soldado fura do seu lado, sai água, não sai sangue, para dar a vida por mim e por vocês, e a gente tentando se associar ao mundo, tentando agradar todo mundo, a gente fala, desculpa se a igreja te machucou. Machucaram o nosso mestre. Feriram, as suas feridas cortavam. Cada chicotada vinha com um pedaço de carne.
E a gente está tendo que pedir desculpa por pregar o evangelho. Todas as vezes que há pontos de conflito na nossa vida, nós somos o primeiro a fugir, a não lutar pelo evangelho, no bom sentido da palavra, de não desistir. E às vezes a nossa luta não é com grito, a nossa luta é em silêncio, porque as escrituras vão dizer que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Era isso que os judeus estavam tentando desassociar, e é isso que muitas vezes os cristãos fazem, desassociar a imagem de uma Bíblia ou de um evangelho muito radical, muito pesado. Pesado é tomar a chicotada que corta a carne. E nós somos livres disso, ainda livres da morte eterna. Não temos que pedir desculpa para ninguém, apenas pregar a palavra. Pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo. Não se assustem. Dias ruins estão chegando. Eu lembro que eu falei isso para uma pessoa. Vai chegar um período determinado em que nós podemos sair de viatura aqui da igreja. Nós. Está aqui a esposa do Wesley, está aqui a minha esposa, os nossos filhos, a nossa família. Porque tem cristãos covardes, como esses judeus, levantando cartaz e pedindo desculpa se a igreja te machucou. Se a gente for preso pelo evangelho, amém. Paulo também foi. Quando eles tentaram defender o judaísmo, começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Lhe parece comum esse tipo de atitude? Sabe quando você vai tentar explicar algo para a pessoa, mas a pessoa só grita, grita, grita e grita? Não vale a pena tentar explicar. Não vale a pena tentar explicar nada por uma multidão cega, surda e incapaz de raciocinar, porque a sua idolatria fala mais alto. Ah, meus irmãos. Não é só com os Efésios, não. Quando a idolatria está gritando alto no coração, a gente só sabe gritar. Seu opressor, vocês são pastores opressores, vocês são uma igreja opressora. Porque o pecado, a religião, está impregnado dentro. Não quer ouvir. Era isso que esses caras faziam. Misericórdia, deixa eu correr. A racionalidade de pessoas são silenciadas por seus corações zangados e cheios de fúria por questões errôneas. Se você está aí injuriado, raivoso, antes de querer levar 25 mil para uma assembleia, dá uma olhadinha no teu coração rapidão, só para a gente testar um negócio. Olha para si e fala: o que está aqui dentro? Qual é a minha motivação? Como isso se resolveu? Esse é o nosso último ponto. O fim do motim, versículo 35 ao 41, o escrivão, ele apazigua a multidão. É evidente que esse cara era um homem de grande argumentação e habilidade para controlar o povo. E contava também com a sua posição política para isso. Afinal, ele era chefe do poder executivo da cidade. E para dar fim ao motim, aquela confusão, ele usa a sua inteligência. E ele comenta aqui acerca de 4 pontos que coloca a galera para pensar e refletir nos seus atos. Um cara inteligente coloca uma multidão enfurecida, brava. Alguns estavam enfurecidos e bravos, não sabia porque estava lá, né? Era tipo assim, era a mesma coisa que ontem, por exemplo. Corintiano ia comemorar o título do Flamengo. Nem sabia porque estava lá, mas queria comemorar, mas não deu certo. E aí esse cara, ele fala 4 coisas para acalmar aquela multidão enfurecida. Ele faz assim, ó, primeiro: pessoal, todo mundo já sabe que Éfeso é a guardiã ou local da deusa Diana e de seu templo. Ninguém pode falar ao contrário disso.
Portanto, o culto não corre perigo. Ele já deu-lhe a primeira. No segundo ponto, ele fala, esses homens, Gaio, isso que ele falou no primeiro, está no versículo 35 e 36. Esses homens, Gaio e Aristarco, e até mesmo Paulo, não são culpados de sacrilégio. O que era sacrilégio? Roubar o templo. Muito menos de blasfêmia, ou seja, falar mal da deusa. Versículo 37. Logo, eles são inocentes. Segundo ponto foi esse. O terceiro ponto, Demétrio e seus amigos conhecem os procedimentos jurídicos e legais para para a denúncia de alguém. Então, que o façam da maneira correta. Versículo 38 e 39. Ou seja, Demétrio sabia qual era o meio legal para se denunciar alguém. Não era fazendo aquele barulhão todo. Era indo aos procônsules. Esse foi o terceiro. E o quarto, o escrivão alerta para o seguinte: vocês podem, inclusive, serem acusados de desobediência civil. E ninguém queria que isso chegasse aos ouvidos de Roma. Éfeso era uma província de Roma. Ninguém queria ser considerado uma cidade desordeira. Ser uma cidade desordeira representava sentir o peso da mão de Roma. Representava sentir o peso da repressão de Roma. E o cara inteligente fala, por último, só para vocês terem noção, esse barulho todo, essa gritaria toda aí que vocês estão fazendo, vocês podem ser acusados disso, viu? Perturbação, e quando aquele povo ouviu que poderia ser acusado de sedição, a palavra fala, ou seja, de revolta, de motim, perturbação da ordem pública, o que eles fizeram? Olha que milagre. A assembleia se dissolveu rapidinho. Com essa informação ficou todo mundo calmo. E eles foram embora. Como a gente diz, o cara em 4 pontos entrou na mente. Falou, ó, presta atenção no que vocês estão fazendo. Primeiro, isso aqui já é fato. Esse templo, o local da adoração, ninguém derruba. Vocês estão histéricos à toa. Segundo, esses manos aí que vocês estão acusando, esquece isso aí. Para eles serem condenados era blasfêmia, roubar o templo, ou então falar mal contra a deusa. Os caras não fizeram isso, né? Terceiro, ô Demétrio, ô galera aí da Associação dos Ourives de Éfeso, vocês sabem quais são os caminhos legais. Por que vocês estão fazendo esse barulho todo aqui? E aí ele emenda o 4º ponto. Vocês vão ser acusados. Vocês vão sentir a repressão. E aí, quando chega o 4º ponto que fala que eles poderiam ser acusados de perturbação da ordem, os ânimos se acalmaram. Olha que benção. Sabe o que significa isso? A disciplina coloca o barulhento no lugar. A disciplina coloca o idólatra e aquele que quer causar confusão no seu devido lugar. Nesse caso, era a disciplina do Estado. Uma disciplina civil. Para a gente concluir, a gente conclui que o Evangelho, o caminho, quando pregado de forma correta, com a intenção de crescimento único e exclusivamente do reino, acaba com a exploração e idolatria da fé errônea das pessoas. Homens que usam da idolatria e do paganismo para lucrar se sentirão afetados, pois onde o verdadeiro evangelho chega, ele abala, no bom sentido, as estruturas de qualquer lugar. Seja numa cidade, seja num estado, ou seja num país. E ao ser pregado, falado da maneira correta, o evangelho, vocês podem ver, como o escrivão colocou, ele não vai contra as leis, ele não atinge as esferas judiciais, por mais que tentem, como Demétrios e os seus amigos ali tentaram. Até porque o evangelho não é político, nada político, não é terreno, ele é celestial e eterno. Lucas queria mostrar que mesmo com esse montim, Roma não tinha nada contra a pregação do evangelho. Até aquele momento. Tanto que o escrivão falou, ó, não são acusados de nada, então dissolve e vai embora e deixa os caras continuar pregando o evangelho. Aquela revolta causada por Demétrio era falsa e gananciosa. E não prosperou, pois o verdadeiro evangelho sempre vence. Louvado seja o Senhor.
E o que isso tem a ver comigo? Como aplico isso na minha vida? Não é a nossa realidade como igreja a aquisição ou venda de objetos santos, igual o texto que a gente acabou de ver. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas para o nosso coração. Que tipo de confusão ou de tumulto, e até mesmo montim, eu tenho causado por causa dos ídolos do meu coração? Qual a motivação em defender com tamanho furor, ao ponto de arrebanhar outros irmãos, o meu ídolo de estimação? O meu pecado de estimação, que acaba se tornando um ídolo. Não precisamos ir a Juazeiro e nem a Aparecida para acabar com os ídolos. Mas precisamos fazer isso começando em nós, no nosso coração. O Evangelho nos desautoriza a adorar qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém pode ficar no mesmo altar. Filho, marido, esposa, noivo, namorado, trabalho, time de futebol. Ninguém toma ou pode tomar o lugar do Deus verdadeiro nos nossos corações. Ao contrário disso, é idolatria. Nossas opiniões, como a idolatria da opinião tem tomado conta das pessoas. A minha opinião é o meu Deus, ela é soberana. Cega as pessoas ao ponto de cegar os olhos até para a própria Escritura. Não, fulano, mas isso aqui que você está fazendo, as Escrituras dizem que é pecado. Eu não vejo dessa forma. Essa é sua visão, Wesley. Essa é sua visão, Gil. Não é a visão que eu tenho disso. Idólatra das próprias opiniões. Não quer deixar os seus santinhos, as suas imagens, serem queimadas no fogo do Evangelho. Se você tem feito montim ou confusão porque não quer abandonar os seus pecados, seus ídolos de estimação quando confrontado, cuidado. Você pode ser acusado de perturbação da ordem. Não pelos pastores, não pela igreja, mas pelo dono da igreja, que é Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, quando a pessoa coloca assim, só Deus pode me julgar. Oh, meu Deus do céu. Queira ser julgado por nós, meu amigo. Vá por mim. Porque em algum lugar está escrito, não sei se saiu no jornal, não sei onde foi, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não fala mais não, só Deus pode me julgar. Dá ruim. Dá ruim. É um conselho pastoral, é um conselho de amigo mesmo. Se você falava isso, abandone essa fala para o seu bem. Onde o verdadeiro evangelho penetra, os ídolos caem. Onde o verdadeiro evangelho entra, ele não negocia com ídolos, ele não divide o mesmo espaço, ele não ocupa o mesmo lugar. O verdadeiro evangelho tem que ocupar todo o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Cuide para que você não seja como aqueles perdidos, né, sem saber por que está aqui ou o que está fazendo nessa assembleia, nesse culto. Desejos gananciosos são aversos ao verdadeiro evangelho. Seja dinheiro, seja poder. Falamos sobre isso ontem. Se você se acha poderoso por algo que você conquistou, ou por algo que você acha que tem aqui dentro, ah, meu filho. Você precisa ouvir do verdadeiro evangelho. Ele precisa penetrar nas entranhas do teu coração. Isso aqui não é nosso, não é de vocês. Existe um dono para isso aqui, Jesus de Nazaré. A não ser que alguém aqui foi crucificado e ressuscitou, ainda resolveu ficar, eu não estou sabendo, aí você se resolve com Jesus. Mas de resto, aqui não é nosso. Isso aqui é de Jesus de Nazaré, o dono dessa igreja,
o dono das nossas vidas. E o nosso coração tem que estar única e voltado exclusivamente para Ele. Não seja um Demétrio, um causador de tumulto por causa dos seus ídolos. Antes, abandone e volte-se para o caminho. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela rasga os nossos corações. Senhor, a começar em mim, tudo aquilo que eu colocar de ídolo na minha vida, primeiramente, que seja quebrado no nome poderoso de Jesus Cristo. Que eu seja um cristão verdadeiro, não só porque eu sou pastor, mas porque primeiramente eu sou teu filho. Eu professo um evangelho que é teu. Rasga, quebra todos os ídolos do meu coração, Senhor, por favor. Quebra todos os ídolos, derruba todos os altares, não só no meu coração, mas no coração de todos nós, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que esse evangelho não seja negociado com os ídolos, para que a nossa vida seja transformada verdadeiramente e que para a Tua igreja, a igreja que é Tua, cresça saudável, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja exaltado, louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por essa palavra rasgar primeiramente o meu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Precisamos derrubar os altares do nosso coração, da nossa vida, para que o verdadeiro evangelho flua, para que o verdadeiro evangelho siga para louvor da Tua glória. Não deixa a gente ser causador de conflito não, Pai. Não deixa a gente ser um Demétrio não, Senhor, por favor, para defender os nossos ídolos, para defender aquilo que a gente não quer largar, mas que a gente seja como o Senhor ensinou a ser, ó Pai, largar, abandonar os nossos pecados e Te seguir, ó Pai, firme, pregando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.